9h01 aqui nos Estados Unidos, 10h01 aí em São Paulo. Estamos ao vivo com mais um programa Na Sua Opinião. Lembrando que sempre o mais importante é a sua opinião. E hoje, mais uma vez, vamos tratar de um tema polêmico que envolve segurança, envolve privacidade, envolve imagens, monitoramento e tudo ligado à parte de segurança, que é o grande problema hoje das grandes cidades, em função até do aumento do desemprego, da violência. Todo mundo está tentando se proteger mais, tentando tomar algumas atitudes para ter um pouco mais de segurança. E o poder público também faz parte, né, dessa cadeia, desse envolvimento para se obter uma maior segurança. Você, daqui a pouquinho, a gente já vai colocar a nossa pergunta aqui para você participar através do Instagram, Programa Na Sua Opinião, e também o nosso canal no YouTube, onde você pode deixar a sua opinião, pode deixar o seu comentário e também pode acompanhar ao vivo a programação e assistir a todos os programas já veiculados. Basta acessar aí no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Hoje nós vamos falar um pouco sobre monitoramento nas grandes cidades. E isso já causou e ainda vai causar muita polêmica. Por quê? Envolve a privacidade, envolve a imagem das pessoas e envolve também um investimento de porte a ser feito em tecnologia. Então a nossa pergunta de hoje, que você já pode no Instagram deixar a sua resposta sim ou não, é a seguinte: o monitoramento com câmeras melhorará a segurança na cidade de São Paulo, sim ou não? Monitoramento da cidade, das ruas, das vias, através de câmeras de segurança. Isso vai melhorar a segurança na cidade de São Paulo, sim ou não? Você já pode votar, já pode deixar a sua opinião também. E lembrando, nós estamos ao vivo, além da televisão, nós estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, da Igreja Mundial do Poder de Deus, e também lembrando a você que nós estamos ao vivo também com o aplicativo, acho que dá para aparecer aqui, o Roku. Esse é um aplicativo muito famoso, muitas TVs já vêm com ele instalado. Se você tem, se não é só comprar, é barato, e você plugando isso, é um pendrive, né? Plugando isso na sua TV, você assiste de graça, 24 horas por dia, toda a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então é o Roku, R-O-K-U, você em TVs modernas já vem instalado, ou você compra esse pendrive e você acessa ali, IMPD América, IMPD América, e você vai ter toda a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus de graça, 24 horas por dia. Basta ter a internet. Se você tiver internet em qualquer lugar do mundo, você assiste de graça a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então é mais uma alternativa para você que nos envaidece com o seu prestígio, a sua participação na nossa programação. Então a pergunta de hoje: você acha que através de monitoramento por câmeras a cidade de São Paulo vai ficar mais segura? Sim ou não? A violência, infelizmente, é uma coisa que ela parece atingir aí níveis incontroláveis. Então toda alternativa, acho que a gente tem que pelo menos analisar para tentar melhorar um pouco esse índice de violência que acontece não só em São Paulo, mas nas grandes cidades brasileiras e até grandes cidades pelo mundo afora. Aqui nos Estados Unidos também, muitas cidades grandes com problemas sérios de violência. Então, infelizmente, é uma tendência mundial. Mas você já pode participar e deixando a sua opinião e votando na nossa pesquisa de hoje. E já dando meu boa noite à minha querida Rivânia, um prazer enorme estar novamente com você, Rivânia, podendo dividir aí com você o nosso programa, os nossos convidados, a entrevista. Muito boa noite, Rivânia.
Boa noite, doutor Denis. É uma alegria, sempre uma grande alegria estar aqui, compartilhar essa 1 hora de tanto conhecimento, de tanta informação, de prestação de serviço aqui através do programa Na Sua Opinião, com os nossos convidados que nos enriquecem tanto, com base, com bagagem, para trazer tanto conhecimento para a gente. E realmente o tema de hoje é polêmico, tem muito o que falar, eu tenho certeza que os comentários vão ser muitos aqui nas nossas redes sociais. Eu quero aproveitar e lembrar o nosso público também que além das nossas redes sociais, as pessoas podem ligar e participar ao vivo do programa, através do 11 3577 3848. Você vai ligar e vai entrar ao vivo, vai falar ao vivo, vai tirar dúvidas, vai dar a sua opinião. Afinal de contas, nós estamos aqui justamente para isso, para ouvir o que você tem a dizer. Nós queremos saber as suas experiências e o que você pensa sobre esse assunto tão importante para toda a população brasileira. E já vou começar, doutor Denis, apresentando os nossos convidados. Eu estou sempre, é uma frase que eu digo sempre, e não tem como ser diferente. Eu estou muito bem acompanhada aqui nessa bancada, com pessoas que vão acrescentar muito nessa noite para esse tema. Ao meu lado, doutor Tiago Lacerda, ele é advogado, especialista em direito militar, ex-policial militar de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Nossa Senhora do Ó e proprietário do escritório Lacerda e Biotto Advogados. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço a participação. Vamos tentar esclarecer algum assunto aí pertinente. Com certeza, muitos assuntos, muitas dúvidas serão esclarecidas, doutor Tiago. Ao lado do doutor Tiago, nós temos o Daniel Santiago. Ele é idealizador do Vigia Moca, é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi, idealizador desse projeto e conselheiro participativo municipal Moca Biênio 2022-23. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço poder participar desse programa e ajudar no que for possível. Boa noite a todos. Ao lado dele, o Leandro Salinas. Ele é consultor e especialista em segurança eletrônica e certificado em câmeras especiais e monitoramento. Administrador de empresas há 5 anos, coparticipante de projetos colaborativos, focado na área de segurança. Leandro, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, boa noite a todos. Espero colaborar e tirando todas as dúvidas e ajudando o povo, né, a saber e ter informações importantes. Com certeza, doutor Denis, temos muito o que falar aqui, muita informação a ser adquirida e compartilhada no programa de hoje. Exato. Primeiro a gente vai tentar elucidar um pouco, né, qual é esse projeto, qual é a ideia, mas você já pode votar, já pode participar e a pergunta é a seguinte: o monitoramento com câmeras vai melhorar a segurança na cidade de São Paulo? Sim ou não? Depois até eu vou passar também aos nossos convidados algumas perguntas aqui que o pessoal de fora do Brasil me encaminhou. Nós temos o caso de Londres, até um amigo meu me falou que Londres praticamente a cidade inteira está monitorada. Ele falou, olha, são raríssimos os pontos onde não existe monitoramento por câmeras. E segundo ele, a violência caiu significativamente na cidade de Londres. Mas você já pode votar através do Instagram e deixar a sua opinião através do nosso canal no YouTube. Vamos rodar a matéria-tema, daqui a pouquinho a gente já volta com os nossos convidados. Pode rodar, por favor. O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou no último dia 23 o edital do Smart Sampa. O programa que pretende instalar 20 mil câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial na capital paulista. O programa servirá como um sistema de monitoramento em massa para fins de segurança pública, que vai compartilhar as imagens feitas em toda a cidade. Por meio de inteligência artificial, as câmeras serão capazes de reconhecer o rosto, a cor da pele, o gênero e outras características das pessoas. E esses dados serão comparados com a base de informações da Guarda Civil Metropolitana, da CET e da Polícia Militar. O Tribunal de Justiça havia suspendido o edital após uma ação da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal. Uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, a qual indica que 90% das prisões feitas no Brasil por meio dessa tecnologia foram de pessoas negras,
E entre elas, houve erros de identificação que levaram inocentes à prisão. Além disso, o sistema de reconhecimento facial ameaça o tratamento de dados, porque a captação, o processamento e o armazenamento de informações sem consulta dos cidadãos pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O processo licitatório da tecnologia de reconhecimento facial voltou a avançar no dia 23. O Smart Sampa já tinha sido suspenso em 2022 pelo Tribunal de Contas do município devido à falta de informações sobre o modelo. Na sua opinião, o Smart Sampa vai ajudar a melhorar a segurança de São Paulo? Bem, eu acho que já deu para a gente mais ou menos entender o que é esse projeto. Eu já queria, passando a bola e dando meu boa noite, agradecendo a presença ao Leandro, que ele desse um esboço inicial sobre esse projeto, sobre a parte técnica de logística, como ela funcionaria. Muito boa noite, Leandro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço aí poder participar do programa. O projeto, a ideia é que tenha câmeras que possam reconhecer a face, né, das pessoas e possa integrar um sistema público, onde haja um controle das pessoas, onde você possa identificar suspeitos, agressões, limites, né? Você pode criar limites através das câmeras de segurança. Isso vai tornar a cidade mais inteligente. Isso é importante para todo mundo. Eu acredito que a tecnologia ela vem para trazer um avanço em termos de segurança. E quando a gente fala de cidade inteligente, a segurança ela faz parte da inteligência. Obrigado, Leandro. Queria passar agora ao doutor para nos explicar, nos posicionar mais do aspecto jurídico, técnico de como funcionaria. E já dando meu boa noite, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, se eu puder prestar esses esclarecimentos iniciais. Boa noite, doutor. Eu que agradeço. No meu ponto de vista, eu acredito que deveria ter uma legislação primeiro, antes de se implementar as câmeras, pelo princípio da anterioridade. Porque se isso não vai gerar um problema posterior. É uma onda, é uma atualização a nível mundial. Isso está sendo implementado de forma gradativa em todos os lugares. Em São Paulo já há, na realidade já há câmeras nesse sentido, ela só está sendo expandida. Então acredito que tem que ter um reforço da lei para não termos problemas lá no futuro, para não se alegar que está se usando a câmera por causa disso, determinada classe social está sofrendo isso, determinado tipo de pessoa está sofrendo aquilo. Então acredito que o Estado vai fazer de tudo para que seja implantado esse sistema. Conversava até com nossos amigos ali antes de começar o programa, que o Estado, quando ele quer, ele força a acontecer, ele faz acontecer. É igual uma desapropriação, eu preciso passar um projeto, uma obra aqui, ele vai e tira quem está ali e coloca. Então as câmeras, ela é uma atualidade, é um anseio da sociedade. Só que nós temos que ter o devido cuidado para não ter erro, para não ter falhas e não ser boicotado e prejudicado lá na frente. Obrigado, doutor. Queria passar ao Daniel agora e também as impressões iniciais dele. Já meu boa noite, agradecendo aí por você ter aceito o nosso convite. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Denis. Obrigado pelo convite. Eu acredito que as câmeras de segurança implementadas em pontos estratégicos, câmeras de qualidade e que tenham a função analítica para analisar os dados em conectividade com o governo, pode sim ajudar muito, muito mesmo a população. Na segurança, inclusive no trânsito e até dentro talvez de empresas também, né? A gente fala que o funcionário está lá na rua, na CT, na Sabesp, você pode verificar se está com o capacete, se não está. Então as empresas também podem ser beneficiadas com esse projeto. O que se comenta muito, e a gente sempre esbarra nisso, né, é a história da invasão de privacidade. Então a pessoa fala, não, mas poxa, eu estou passando por uma rua, estou andando por uma rua e de repente eu estou sendo filmado, o meu rosto está lá sendo identificado,
apesar de não ocorrer essa divulgação, perdão, as pessoas sabem onde eu passei, com quem eu estava, com quem eu não estava, o que eu estava fazendo. E tudo isso daí começa realmente parece que incomoda muitos. Eu, há um ano atrás, mais ou menos, eu fui convidado aqui, estive na sede do Departamento de Polícia de Nova York e eu fiquei realmente impressionado com a tecnologia existente nesse centro de monitoramento. É uma coisa assim que a gente imagina assim, só em filme meio de ficção, sabe? Um negócio muito distante. Então, é imagem de tudo quanto é lugar, é a ocorrência interligada, é a viatura que está no local, é um monitoramento impressionante, mas impressionante mesmo. Eu saí de lá, eu não tinha a mínima noção que pudesse funcionar dessa forma. E lógico que 24 horas por dia, várias equipes se revezando, uma tecnologia de ponta, mas que também enfrentou inicialmente, hoje já não tem tanto problema assim, mas enfrentou também inicialmente essa história da invasão de privacidade. Eu queria passar aos nossos convidados aí também para falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma das maiores resistências que a população tem, que o cidadão tem contra esse sistema de monitoramento? Olha, eu imagino assim, ó, vamos recordar um passado, não muito passado, né? O Dória, quando precisou, o que ele fez com a gente? Ele monitorou. Ele soube onde cada um estava através do celular. Houve resistência? Não, houve antes um pedido da ciência, né, para que houvesse o afastamento social, mas ele pôde monitorar onde cada um estava. E o governo, né, ele apresentava ali no governo mesmo, no palácio ali, ele apresentava onde a população estava. Estava dentro de casa ou estava fora de casa. Então, como o doutor disse, né, a lei ela pode vir com uma anterioridade. Mas, se o governo quiser, ele vai ultrapassar e ele vai atingir o nível que ele quiser para poder monitorar. Não vai haver resistência. Eu acredito muito que pode sim ter uma invasão de privacidade nas casas das pessoas, nas casas, residências. Por exemplo, um caso meu que aconteceu. Uma câmera nossa empresa, na câmera colaborativa, estava focando em uma casa, né? Uma parte na casa. A pessoa se sentiu invadida. Então existe também essa questão da residência ser filmada e o morador está ali com dificuldades de aceitar isso. Então há essa possibilidade dele ficar realmente ali sem decisão, né? No direito, a gente sempre fala do interesse do direito público, né? Direito comum. Então, o direito comum a todos, ele é superior ao direito privado, pelo menos em tese, pelo menos o que dizem. Então, essas câmeras, ela vai nesse sentido. O principal foco do projeto é segurança pública. Eu li no site da prefeitura, o principal foco é segurança pública. Tanto que eles falam que se aqueles dados não forem utilizados dentro de 30 dias, vão ser eliminados. A grande questão e o medo da população é de que forma vai ser usado esses dados? Como vai ser usado? Porque toda a ferramenta ela é usada pelo lado bom e o lado ruim. A própria internet. Para quem tem uma deformação, deficiência de caráter, a internet é um oceano. E para a gente que usa com o lado positivo, também é muito boa. Então essa é a grande questão. A forma de se controlar como vai ser o uso das câmeras. Porque eu posso simplesmente trabalhar numa empresa e vender essas imagens, terceirizar. Então isso tem que ser muito estudado e controlado. Com CPF, com documentação, ó, quem acessou tal documentação? Foi tal pessoa em tal hora, em tal dia. Então, se tiver algum abuso, essa pessoa vai responder por isso. Então, isso tudo tem que estar especificado anteriormente, para que não haja abuso e desvio de função. Então, eu só queria, na prática, ver se a gente consegue colocar um pouquinho assim mais claro para o nosso telespectador, como funcionaria esse sistema em São Paulo. Vamos pegar o caso aí de São Paulo. Como ele funcionaria? Como seria a identificação? O cidadão comum andando na rua. De repente, se tem ali alguém andando na rua, não cometeu crime nenhum, não teve problema algum,
mas de repente o rosto dele lá foi identificado, então o seu José lá, CPF número tal, estava andando na Avenida Paulista ontem às 18 horas. Como funcionaria esse armazenamento, esse controle? Quem iria acessar? Quem iria determinar o que era importante, o que uma certa pessoa estava fazendo lá ou não? Como ficaria o controle operacional de tudo isso? Na prática, por favor, eu queria que vocês tentassem passar com um pouco mais assim de clareza para o telespectador. Nós somos leigos, né, no assunto, então precisaria saber na prática como iria funcionar. Quem vai coordenar isso daí é o governo, né? Ele vai ter uma base de dados, ele já possui, né, o nosso RG, o nosso CPF. A câmera, ela só tem uma inteligência integrada que ela vai mandar essas informações para esse sistema, para essa base. Essa base vai tratar. Quem vai ser o responsável é o governo, né? E como o doutor disse, tem que haver uma pessoa que tem esse controle, ela vai dar entrada nos dados, vai sair com os dados e passa a ser responsável. Para nós, é como ter um RG, como ter um CPF. A gente tem hoje de forma digital isso. Então, essa foto digital, por exemplo, na nossa CNH, que praticamente todo mundo tem no celular, é levada até esse sistema, até esse servidor de dados que faz esse analítico através da inteligência da câmera. Então, as duas vão trabalhar em conjunto. Agora, quem vai coordenar isso, quem vai explicar melhor é o governo. Como é que ele vai atuar, como é que ele vai tratar esses dados. Até conversava um pouquinho antes. Nós temos todos os nossos dados no WhatsApp. É uma empresa privada. Quem cuida? As informações que a gente troca ali dentro do WhatsApp, elas estão armazenadas, são criptografadas, mas quem garante que não há acesso? É uma empresa privada. Então o governo ele vai ter que responder. Não sei se atendi a tua pergunta aí. Não, uma parte sim. Eu só não, ainda eu fico com uma dúvida do seguinte, por exemplo, a pessoa no direito constitucional dela de ir e verificar e da privacidade, que também é garantido constitucionalmente. Como é que ficaria, sabe, essa imagem da pessoa circulando ali, de repente, sem atitude nenhuma suspeita, nada, mas você vai ter o roteiro da pessoa, né? Você vai saber da vida dela. Aí pode envolver até, eventualmente, segredos profissionais, né, empresariais. Como é que ficaria essa parte? Vamos nessa sequência. A liberdade de expressão das pessoas vai ser um pouco travada depois disso, porque vemos aí, quanto mais câmeras nas ruas, menor é a nossa liberdade, né, digamos assim. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a Constituição, um pouquinho sobre essa parte, para poder continuar na sequência. Voltando àquilo que eu falei lá no começo. Quando o Estado quer, ele implanta e sinto muito. O que vai acontecer na prática? O governo já tem os dados, já tem um banco de dados do IRGD, que é quando você tira o RG, você tira a foto, tem a sua certidão digital, então ele vai monitorar. Ele está passando com a câmera lá, Avenida Paulista, no centro, que são os principais focos. Esse tipo de programa, o interesse deles é onde está o dinheiro. Essa é a realidade. Eles não vão implantar isso no bairro pobre, na favela, na periferia. O foco é centro de São Paulo, Avenida Paulista, Roberto Marinho, onde está o dinheiro. Eu estou vendo um cara parado lá. Quem é que é aquele cara lá? É o José da Silva. Não, é tranquilo, ele nunca foi preso, ele não tem nada, então... Então daí surgiu, porque dentro do primeiro projeto do edital, antes de ser implementado, existia a possibilidade de o sistema rastrear a pessoa por cor. Aí já houve aquele alvoroço todo, que já imaginou. Você coloca para o algoritmo, eu só quero que você rastreie os negros dessa região. Daquela região eu só quero os brancos. Então isso vai gerar uma guerra. Então isso já foi cortado. E um problema maior que você falou aí, doutor. Precisa de provar a necessidade de se fazer isso. Porque se eu estou, de repente, eu estou com a minha filha lá e usam-se minha imagem, olha, ele está com uma mulher que é diferente da dele. Mas é minha filha, o sistema não sabe que é minha filha. Eu posso ser levado ao descrédito, eu posso ser envergonhado. Então isso pode ser usado, sim, de má fé. Então tem que ter um controle, é muito difícil de se controlar, é muito difícil. Na prática vai ter muitos abusos, usos indevidos, toda nova tecnologia que ela é implementada, toda nova lei tem problema, até se assentar, até um novo entendimento.
E isso no começo gera problema sim. Por isso que tem que ser estudado muito antes. Pegar países que deram certo, os que estão mais avançados nisso e tentar aplicar aqui. Porque aqui o Brasil, a gente sabe, é um país de terceiro mundo, né, de subdesenvolvido, e a intenção, a tendência é de dar maiores problemas. Voltando, só abrindo um parênteses, voltando àquele inicialmente que eu ponderei aqui, em Londres parece que o sistema agora realmente, depois de alguns percalços aí, está funcionando bem. E diz que a redução da criminalidade foi bem significativa. E me parece, eu não tenho detalhes, mas me parece que praticamente a cidade inteira já está monitorada. Eu não sei se algum de vocês queria falar sobre isso também, sobre esse caso de Londres, se é isso mesmo, se tem alguma coisa parecida com o que se pretende implantar agora em São Paulo. Totalmente, né? A ideia é chegar nesse nível de Londres, né? A gente já tem a referência. Importante já ter a referência. Ou seja, a gente sabe que dá para implementar e como que a gente vai fazer isso. Isso nós vamos caminhar para a tecnologia, não tem jeito, ela já está aí, ela já existe. Agora nós vamos caminhar nesse sentido. Como a gente vai caminhar, não se sabe muito, mas a gente vai chegar lá, com toda certeza. Né? Londres vai ser uma referência. A China, todo o povo chinês já é identificado, as câmeras ali. Então eles fizeram um controle rigoroso, por exemplo, na pandemia, sabendo pelas câmeras se a pessoa estava fora de casa, se ela estava fora do trabalho. Então as câmeras hoje identificam, por exemplo, temperatura. Eu hoje, a chegar ao estúdio aqui, já tinha uma câmera identificando a minha temperatura. Então nós vamos chegar lá, é importante ter uma referência e isso é importante também para a nossa segurança. Nós vamos nos preocupar com os dados? Vamos, mas não é mais importante estar seguro, sabendo que nossos dados já estão aí, já estão na nuvem. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, todo mundo sabe quem é quem. Então isso é o de menos. Eu acho que o mais importante passa a ser a segurança. É importante você sair de casa e saber que você está seguro. E as câmeras vão ajudar nesse sentido. Eu queria passar, Rivânia, por favor, a nossa primeira parcial da enquete, da pesquisa de hoje. Você acha que o monitoramento por câmeras vai melhorar a segurança na cidade de São Paulo? Sim ou não? Rivânia, a nossa primeira parcial e a opinião de alguns dos internautas. Doutor Denis, a parcial está aqui bem diferente, tem uma diferença grande. A maioria das pessoas, 87%, votaram até agora que sim, que vai melhorar, o sistema de câmeras vai melhorar sim a segurança da cidade de São Paulo, contra 13% que afirmam que não vai haver mudança. Nós temos um comentário aqui que eu acho que reflete bem grande parte do que foi dito até agora, né? Que é a maior dúvida da maior parte da população também, toda vez que entra nesse assunto. O Lugo Silva, 95, diz: sim, irá melhorar, mas cria margem para entrar no debate sobre privacidade. Até quanto o outro ou o Estado pode e deve saber da vida de seus cidadãos? A dúvida da maior parte das pessoas é tudo que foi dito aqui desde o começo do programa, né? E a gente percebe aqui pelos comentários que começam a chegar, pelo que nós ouvimos antes até do programa começar, né? Na conversa, no boca a boca, a maior parte das pessoas tem exatamente a mesma dúvida. Até que ponto isso vale a pena por conta da invasão de privacidade? Eu quero aproveitar, doutor Denis, e convidar as pessoas a participarem. Aqueles que ainda não votaram, aqueles que não deixaram comentários, entre em contato com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, entre no nosso Instagram, nos siga e deixe o seu comentário. Eu estou aqui pronta para ler a sua opinião. Eu só queria, no caso da China, que foi mencionado, um amigo meu, isso foi antes da pandemia, acho que coisa de uns 5, 6 anos atrás. Ele esteve em Pequim e quando ele foi abordado ali ele brasileiro, ele foi abordado pela imigração, quando chegou, normal, um procedimento normal, né? Quando se chega a outro país, perguntaram a ele aonde ele iria. E ele deu o endereço, que ele tinha um conhecido ali, também brasileiro, que iria lá. Perguntaram a ele se ele ia trabalhar ou não, ele falou que não, mas de repente, do nada, o rapaz que estava fazendo a entrevista falou: mas e aí, na última vez que você esteve aqui, onde é que você foi? Aí ele lembrou, né, mais ou menos. Aí ele falou: não, mas você foi em muitos outros locais, você passou pela rua tal, você esteve no bairro tal. Isso, olha, já uns 6, 7 anos atrás, hein? Ele falou: então,
por que você está falando que você vai para esse local aqui, se da outra vez você foi para esses daqui? Aí ele tentou explicar lá, se justificou, mas veja, 7 anos atrás, já em Pequim, já tinham o trajeto que ele tinha feito na visita anterior à China. Isso eu nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês também já tinham ciência disso. Eu já conheço bastante aí na internet. Você vê o Google, por exemplo, Google Maps. Ele te rastreia automaticamente, então tem coisas que você já está automaticamente rastreado. Aplicativos, você tem que ir lá no aplicativo, na configuração e cancelar o rastreamento. Senão, o aplicativo que é da China, eles vão saber. Se o aplicativo que é dos Estados Unidos, vão saber. Então você precisa ir lá e desligar o rastreamento, para que não ocorra. E na questão das câmeras, na Irlanda, um exemplo legal, que na Irlanda, um amigo meu mora lá, veio para cá, me contou a história dele lá. Teve um assalto e as câmeras conseguiram pegar esse criminoso porque eles têm os dados interligados com o IRG, né? Que fala, IRGD, que é os dados que compõem lá do governo o cadastro das pessoas. Então, isso é interessante. Então, essa vantagem de ter o cadastro com a imagem das pessoas vai facilitar aí também na captura de criminosos. Para dar só para um amplo, né? O Reino Unido é bem mais avançado nesse sentido. Eu vi um documentário há muito tempo atrás que eles têm um banco de dados de DNA. Eles conseguiram prender um estuprador porque o cara cuspiu na rua. Então levantou-se o DNA dele e chegou-se até a pessoa. Então, quando se fala em o direito à minha liberdade, eu não abro mão da minha liberdade, o que o Estado está fazendo agora, o município, no caso São Paulo, ele só está te avisando que ele vai te monitorar aquilo que ele já faz. É o que ele falou aqui. É o que ele falou, já acontece o Google Maps, já acontece... Às vezes, eu ando com minha localização do celular ligado justamente por causa disso, por causa de segurança, né? E às vezes eu recebo no final do mês um relatório, você passou na cidade e tal, pô, mas nem sabia, e eles estão monitorando tudo, todos os passos que eu dou, o Google já sabe. Então, de certa forma, você já está monitorado. Então, essa ferramenta, ela pode te ajudar. Ela pode te livrar de um crime que alguém te acusou, falar, eu vi o Dr. Tiago na Avenida Paulista no sábado, 10 horas da noite. E vai ter câmera da minha região falar, não, ele estava na freguesia do Ó, essa data aí. Então isso pode ser benéfico para mim, mas pode ser também ao contrário. Porque dizem que a precisão da câmera, ela vai apontar alguém, o suposto criminoso, só com 90% acima. Mas aí eu te pergunto, se uma autoridade, um juiz, teve um filho sequestrado e as câmeras detectaram o rosto do bandido, que é parecido com o meu, em 80%, você acha que o juiz não vai invadir minha casa para saber se sou eu? Você acha que ele vai falar, não, é só 90%, o doutor ali deu 85%, eu não vou. Ele vai me pegar, virar de cabeça para baixo para saber por quê. Porque eu bati no 85% de probabilidade de ser o sequestrador. Então, na prática, o que vai acontecer é isso. Vai ter abusos nesse sentido. Não vão se cumprir o que colocam hoje. Tudo que vai ser implantado, eles colocam tudo bonitinho no papel. Só que a hora que vai para execução, aí é do jeito que quem está lá no poder. Aí eu vou depender da ética de quem está examinando. E aí fica difícil. Doutor, só para completar. Então, quer dizer, na teoria é uma coisa, né? Totalmente. E na prática ali você tem uma outra ação, né, Leandro? Na teoria eles falam que é para a segurança pública, que é para a segurança do cidadão. O cidadão vai ter que abrir mão da liberdade dele, do direito privado dele, para um bem comum em geral. Só que isso vai interferir na vida de todos. Então não adianta você falar, eu não abro mão do meu direito, se a rua toda abriu mão. Então é o contrato social, aquilo que a gente aprende na faculdade. Então, se a maioria venceu, todos vão ser monitorados. E você votou no prefeito tal. Ele ganhou, ele que vai implantar, porque ele é seu representante indireto. E a pergunta que fica, Leandro, é mais importante a liberdade ou a segurança, né? Então, segurança é mais importante que a liberdade, eu acredito. Então, seguimos nessa da segurança. Infelizmente a gente chegou nesse ponto, né? A violência, ela invadiu de tal forma a nossa vida, a nossa sociedade, que hoje a gente até acha normal perder um pouco da individualidade, né? Da privacidade, para se ter mais segurança. É uma coisa maluca, é inaceitável, né? Se a gente for analisar em condições normais, como é que eu vou abrir mão da minha privacidade para ter mais segurança, quando o Estado devia me dar essa segurança? Aí ele não dá, ele não oferece essa segurança e ele invade a minha privacidade para, em tese, melhorar a segurança que ele deveria dar.
é difícil, né? Uma conjunção aí complicada, mas é um fenômeno mundial. Isso não é só no Brasil, não. Inclusive aqui nos Estados Unidos, até dessa parte do DNA que o doutor comentou agora há pouco, em muitos estados aqui, a partir do momento que a pessoa comete algum delito, ela é obrigado a fornecer um material para o DNA e isso fica num banco de dados. Então, qualquer outra investigação criminal, se precisar de algum dado dessa pessoa, já existe o DNA. Em muitos estados aqui, já é obrigatório, a partir do momento que a pessoa comete algum delito. Quer dizer, são coisas que a modernidade vem trazendo, mas o mais difícil de se entender na história, pelo menos para mim, né, como advogado, com formação jurídica, como democrata, um apreciador do Estado democrático de direito, a gente abrir mão da nossa individualidade para nós termos mais segurança que, em tese, o Estado já devia nos oferecer. Mas nós vamos agora passar para o Povo Fala e, na volta, com a segunda prévia da pesquisa. Você já pode continuar votando. O monitoramento por câmeras vai ajudar a melhorar a segurança da cidade de São Paulo? Sim ou não? Pode rodar o Povo Fala, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre as câmeras do Smart Sampa. Na sua opinião, a instalação das câmeras vai ajudar a melhorar o monitoramento de segurança? Acredito que sim. Porque a gente vive um momento de muita violência, né? E a gente anda muito distraído pelas ruas, nem sempre a gente está prestando muita atenção no que está acontecendo, anda com celular e tudo. Eu acredito que sim. Depende, acredito que possa colaborar, mas também tem que ter o autocontrole das pessoas também, porque às vezes acabam instalando essas câmeras, mas não tem um controle da população, que acabam, como posso dizer, acabam, estragando as câmeras, ocorre deles roubarem. Eu acho que acredito que tem que ter instalação, mas também que tem que ter o controle dessas pessoas. Acredito que ajuda sim. Vai ter um maior monitoramento. Em caso, acho que as pessoas podem se sentir, pessoas mal intencionadas poderiam se sentir mais reprimidas a fazer algo que fosse maléfico para alguém, e também ajudaria a encontrar outras pessoas também, pessoas que tenham feito alguma coisa. Pode não ser 100%, mas eu acho que ajuda a coibir um pouco. Eu moro em Praia Grande, eu vim trabalhar em São Paulo. Lá, as câmeras de vigilância, elas ajudam bastante quando tem caso de roubo, assalto e qualquer outro tipo de crime que você possa ter essas imagens. Eu acho que ajuda bastante. Hoje, tudo que você puder fazer para contribuir, para aumentar a segurança, é um fator inibidor, né? Pode ser que ajude. Eu acredito que sim. A pessoa que vai assaltar fica, eu acho, mais receosa de assaltar e pode ser pega mais fácil. Ajuda mais a polícia a combater a criminalidade. Eu penso assim. E na sua opinião, as câmeras vão ajudar a melhorar a segurança da cidade? Continue votando e participando. Vamos para a nossa segunda parcial da pesquisa de hoje. Rivânia, por favor, os resultados e opinião de alguns dos internautas. Nós tivemos uma mudança muito pequena, a maioria continua votando. 84% das pessoas votaram que sim, que o monitoramento por câmeras vai melhorar a segurança na cidade de São Paulo. 16% não, dizem que não vai melhorar, que nada vai mudar. O Carlos Salinas, ele está no nosso canal do YouTube acompanhando o programa e diz: a análise retida pelos órgãos de segurança não seria somente de pessoas previamente consideradas como suspeitas? A análise de possíveis atos suspeitos. Para guardar imagens de rostos diariamente, o armazenamento teria que ser imenso. Deve existir um filtro ou não? Acho que é uma dúvida aí que a gente pode tentar esclarecer, né, doutor Denis, do nosso público. Esse, no caso, é o Carlos, mas eu tenho certeza que muita gente em casa também tem a mesma dúvida, doutor Denis. Por favor, eu queria só acrescentar aos nossos convidados, exatamente por isso, vai se ajudar a apurar
a resolução de crimes, de assalto, de furto, de morte, etc. Mas, e todas essas imagens gravadas? Eu acho que não seria um armazenamento assim praticamente impossível. Vai se manter armazenado? Por exemplo, eu fiquei filmando ali na Avenida Paulista 24 horas, não aconteceu nada lá. Tá, essas imagens da Avenida Paulista, de quem passou lá, vai ficar num arquivo ou só vai ser utilizada se a autoridade pedir agora ou se houver algum envolvimento criminal lá na região? Como vai funcionar isso? A gente pensando em armazenagem, não haveria a possibilidade de armazenar tanto tempo se tratando principalmente de vídeo, né? Mas a gente tem, por exemplo, o YouTube, que é capaz de armazenar diversas imagens, falas por longos períodos, né? Então, existe a possibilidade. Mas eu acredito que o governo ele vai definir a forma que ele vai fazer isso. O doutor mencionou, não sei, se são 30 dias, depois apaga esse arquivo e começa a regravar. O interessante é que se a gente pensar que é um projeto, né, que vão ser de 20 mil câmeras aqui na cidade de São Paulo, imagina a quantidade de vídeo que teria para armazenar. Então teria que haver servidores capazes de armazenar tanto tempo essas imagens. Então deve haver um limite, até 30 dias, por exemplo, depois desses 30 dias apaga-se as imagens, né? Eu imagino que deve caminhar nesse sentido. Mas um adendo, que existe também o analítico, que você pode gravar somente as imagens que tem movimento. Então, quando não tem ninguém na rua, a imagem não é gravada. Está parado, então não grava nada. Quando passa alguém, começa a gerar a gravação e aí sim você ocupa o espaço do armazenamento em nuvem, ou de um DVR, no caso, ou até de um sistema operacional gigante, como é Microsoft, etc. Então, tem a nuvem lá. Então, tudo depende de como o governo vai agir nesse sentido. Eu acredito que já nesse formato, né, Leandro? De analítico, de eles gravarem somente aquilo que tem realmente interesse em gravar. Exatamente, uma detecção por movimento. Eu acredito que o sistema que vai ser implantado vai ser semelhante ao que a PM já, infelizmente, já está utilizando sem o devido estudo. A PM já utiliza a câmera no peito do policial, grava. O projeto da prefeitura é estimado em 70 milhões anuais, o gasto, e fica no servidor. É tudo terceirizado, não vai ser do próprio governo. Então você contrata uma empresa e a empresa que vai armazenar aqueles vídeos. Então a possibilidade e a previsão agora é de ficar 30 dias. Só que aí surge um problema. Você vai ficar só com 30 dias de gravação. Se nenhuma autoridade, delegado, juiz, ninguém requisitar aquelas imagens, elas são eliminadas e é uma gravação por cima. Só que normalmente, a maioria dos casos na prática, demora-se para apurar um crime. Então, quando o delegado for solicitar aquela imagem depois de um mês, já não tem mais. Ou seja, na prática, só vai beneficiar os ricos. Porque o rico, se ele for vítima de um crime hoje, começa a se apurar amanhã. Um caso de mídia famoso. O pobre não, ele descobre depois de um mês que aconteceu. Como é que ele vai ter imagem para beneficiar ele? Não tem mais, já acabou. Já foi extinta a imagem. Então, não vai ter como acessar esse banco de dados. E isso vai ser uma empresa terceirizada. Não vai ser um HD, uma plataforma da prefeitura que vai armazenar. A prefeitura vai pagar para uma empresa terceirizada que vai comandar isso daí. Então esse é um dos problemas que pode gerar. Acho que é interessante também... E como vai ser a divisão dessas câmeras na cidade de São Paulo? Acho que foi o Leandro que falou 20 mil câmeras, né, inicialmente. Quem vai estipular onde elas vão ser colocadas, se é por bairro, se é por delegacia, por região? Como ela vai funcionar essa divisão? Eu tenho um palpite. Eu acredito que os empresários que vão ditar a regra. Eu acho que vai falar mais alto é quem manda no dinheiro. Essa é a minha opinião de experiência que atuo na área. Eu acho que quem tem o poder de lobby, os grandes empresários, vai falar, ó, prefeito, eu quero na minha região aqui tantas câmeras. Se precisar, esses caras bancam, porque eles são milionários, bilionários. Então, com certeza, vão se priorizar essas regiões. Jardins, isso aí pode ter certeza que vai ter, porque já tem segurança na rua, né? Que dirá a câmera. Então, o foco vai ser quem tem mais dinheiro. Hoje em dia, as prefeituras regionais, só para acrescentar, elas possuem câmeras que podem ser disponibilizadas para empresas de segurança utilizarem em certas ruas. A minha empresa, no caso, nós fizemos um ofício lá, eu, Leandro, nós adquirimos 12 câmeras lá
e colocamos em uma rua da prefeitura. Então, é simples, a empresa vai lá, faz um ofício e consegue câmeras. Colocando em prática, ali as câmeras são paradas, faz mais de 5 anos câmeras lá em várias prefeituras, 120 em cada prefeitura, sem utilização. Então, tem lá, ainda tem como fazer e não fazem por falta de atividade, de alguém estar lá e resolver isso. Então, nós, como empresa, Leandro, temos que também correr atrás disso aí, de buscar essas câmeras paradas ali na prefeitura e colocar em prática também. Exatamente. É interessante se a gente pensar em cidade inteligente. Estão lá paradas. Mas como é que ela vai se integrar ao sistema? Wi-Fi. Quer falar? Através da rede. Né? A câmera ela é IP, né? Então ela trabalha como qualquer dispositivo de rede. Então essas informações ela vai para um dispositivo e ela passa a gravar naquele lugar onde o governo determinou. É através da rede, tudo através da rede da internet. E vocês, como especialistas na área, vamos falar um pouquinho de custo-benefício. Resultados práticos que já ocorreram em outras cidades e as perspectivas para São Paulo. Vocês acham que o investimento, o custo-benefício é válido? Olha, o custo, aí que tá, né? Eu não sei qual vai ser esse custo todo, porque a gente sabe que existe aí um custo além desse custo que está ali explícito, né? Mas, observando no geral, o benefício é enorme, tá? Devido a você tratar da segurança pública, isso não tem preço. Nós precisamos sim, porque hoje em dia nós estamos realmente a Deus dará, né? A Polícia Militar e Civil faz um excelente trabalho com o que tem. Eles são excepcionais, gloriosos policiais, porém o Estado não fornece a eles o material adequado para que eles possam trabalhar e fazer um trabalho adequado. Então, as câmeras, esse custo-benefício aí, eu acho que mais benefício, tá? Apesar do custo ser um custo alto, porque as câmeras são câmeras de potencial grande, né, Leandro? E também tem todo o analítico e tal, mas o benefício realmente será enorme. E depende também de pôr as câmeras, né? Em regiões X ou Y. Então, chame os delegados, chame os comandantes para decidirem as regiões mais perigosas daquela área e aí implementar as câmeras nessas regiões. Onde tem mais BO, onde tem mais ocorrência, acho que aí sim é o ideal implementar a câmera em local adequado. Não qualquer lugar porque alguém tem mais dinheiro ou porque alguém pediu. Aí vai o lobby, né? Então, a minha estratégia seria essa. Chamar a corporação, o comandante, o delegado e entender esses dados de BO, onde tem mais, e aplicar a câmera lá. Exatamente. O meu medo é... O que eu notei aqui em Nova York, aconteceu nessa minha visita central lá do Departamento de Polícia, eles têm um monitoramento por tipo de crime, online, né, e ao vivo praticamente. Então eles sabem, em tal região está acontecendo um assalto à mão armada, outro uma tentativa de sequestro, etc. E tudo isso daí vai sendo atualizado ali minuto a minuto. E segundo a explicação que eu recebi ali do comandante da região, também boa parte da cidade de Nova York já está totalmente monitorada, mas eles falaram que o investimento em segurança, em reforço policial, em câmeras, para se ter monitoramento até melhor ainda, é justamente baseado no mapa da criminalidade da cidade, principalmente onde tem crimes mais violentos, crimes contra o patrimônio, etc. Ali é que é investido mais. Acho que essa seria uma alternativa boa para São Paulo, começar por aí, né? O grande medo, o meu medo é que essa cultura não seja espalhada para o povo. Que não adianta ter câmera filmando, mostrando o rosto e as pessoas não entenderem. Porque a proposta da câmera no policial militar hoje era essa, de defender o policial, de evitar crime, de o policial não ser agredido. E na prática não acontece isso. Muito pelo contrário, o criminoso vê que o policial está filmando, ele vai para cima, ele desrespeita. E a instituição tem usado a imagem do policial contra ele. Então, por exemplo, eu que atuo no direito militar, eu tenho casos de o policial estar respondendo processo porque ele estava dirigindo a viatura e ele tirou uma das mãos do volante. Aí alguém assistindo aquela filmagem 3 horas da manhã falou: policial, por que você tirou a mão do volante? Então essa não era a finalidade da câmera. E está sendo usado para isso, para punir o policial. Porque é meio óbvio, quem vai dirigir, uma hora vai tirar a mão do volante, ou para trocar de marcha, ou para coçar a cabeça e fazer alguma coisa. Então essas câmeras
Porque a implementação que querem fazer na cidade de São Paulo não é só monitoramento, é monitorar e rastrear rosto. Focar no rosto da pessoa para ver se ela é criminosa ou não, se é procurado ou não. Aí surge um outro problema, porque isso vai ficar, de acordo com o edital, vai ficar na base da GCM. Então o GCM que está lá, o guarda, em conjunto com o policial militar que estiver fazendo aquilo, se ele detectou um criminoso e ele não tomou providência, ele vai responder por crime. Já imaginou o tanto de possibilidade que esse monitoramento pode trazer de prejuízo para o funcionário público também? Se ele não conseguiu, em determinado tempo, transformar aquela informação que ele captou, detectei um rosto aqui, aquela pessoa procurada. Se ele não conseguir, em dado momento, transferir aquilo para uma viatura e buscar ou tomar uma providência, ele vai responder, porque no Código Penal diz que se ele não tomar providência de ofício, ele comete o crime de prevaricação. Então, isso tem que ser delimitado, quem vai operar, quem não vai, porque um funcionário público está sujeito a isso, um civil já não está. Ok, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa pesquisa, você ainda pode votar. O monitoramento por câmeras vai melhorar a segurança na cidade de São Paulo? Sim ou não? Ainda dá tempo, você pode votar. Nós entramos em contato, a produção entrou em contato com a Guarda Civil Metropolitana, pedindo esclarecimentos ou a participação dela no programa, até para elucidar, né, alguns pontos sobre esse assunto, mas nós não obtivemos resposta por parte da Guarda Civil Metropolitana. Eu queria passar agora a Rivânia para mais alguns comentários dos nossos internautas e também para o encerramento da nossa pesquisa de hoje. Por favor, Rivânia. Vamos lá, doutor Denis. A Roseli Carneiro diz: no Brasil não funciona. Os bandidos são filmados e mostrados em rede nacional e não estão nem aí para as câmeras. O Inacreditável diz: o Estado deveria focar em leis mais firmes e claras, para que o foco seja a segurança, para que esses dados não sejam usados como forma de perseguição. Hoje, o país tem a balança da criminalidade e de outra insegurança jurídica e política, sabendo que aqueles que deveriam zelar pela Constituição perseguem cidadãos. Temos outros comentários também no nosso canal, no nosso Instagram. O Rodolfo Insfran diz: se avaliarmos em um único ponto a segurança, acredito que isso fará com que seja muito bom. Afinal, a presença de câmeras transmite uma sensação de segurança. Uma vez que algo aconteça, a primeira coisa que buscamos é um meio de procurar o criminoso para puni-lo. Quanto à questão da privacidade, não há muito a se avaliar. Nós mesmos entregamos nossa privacidade para as plataformas, seja postando fotos nos sites de redes sociais, mostrando nosso dia a dia, cadastrando informações em serviços de entregas e compartilhamento entre diferentes plataformas. Nunca lemos os termos de privacidade e segurança, apenas aceitamos, o que é uma realidade. O Má Macedo diz: boa noite a todos. Qual a diferença jurídica entre instalar um poste de monitoramento no local privado, onde as câmeras alcançam a rua, e um poste de monitoramento público? Existe alguma diferença? É um questionamento aqui do Má Macedo. E vamos ao encerramento da nossa enquete, antes da resposta. 86% das pessoas agora, ao final do programa, 86% dos que votaram afirmam que sim, que a segurança vai melhorar, que a cidade deve sim manter esse monitoramento por câmeras, incluir, né, esse monitoramento por câmeras para melhorar a segurança da cidade. Doutor Denis, 14% afirmam que não vai mudar. E a sua opinião, Rivânia? Pensou que eu não fosse te perguntar, né? Pensei. Sua opinião, você acha que melhora ou não? Doutor Denis, eu acho que muitos pontos devem ser avaliados, sim, é muita coisa em jogo, mas sinceramente eu acredito que é mais positivo do que negativo, até porque muito foi dito aqui, a gente já não tem privacidade, a verdade é essa, e falando de uma forma muito objetiva e muito direta, quando você está chegando na porta da sua casa, que você no começo da rua começa a procurar se tem carro chegando, se tem motoqueiro chegando, se tem gente passando, você tem medo de abrir o portão e entrar na sua casa. Você já tem a sua privacidade invadida. Quando você volta de uma viagem, a sua casa está revirada, você não encontra os bens que você trabalhou tanto para ter.
a sua privacidade foi totalmente invadida. A gente se sente um nada, né? Inútil, impotente. Então, eu acho que a questão da segurança é muito grave. É como o senhor falou, é lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas se esse é o meio que hoje nós temos para tentar inibir os criminosos e tentar, de alguma maneira, combater essa onda aqui tão crescente de violência, eu acho que é mais benéfico do que negativo, é a minha opinião. Obrigado, Rivânia, pela sua opinião também. Eu queria já passar os nossos convidados para considerações finais. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e já agradecendo a eles pela atenção, por ter aceito o nosso convite e participado com opiniões tão importantes aí para a sociedade. Queria passar os nossos convidados e já desejando uma boa noite a eles. Eu que agradeço a oportunidade, desejo boa noite a todos também. E vamos aproveitar a inteligência, vamos aproveitar a tecnologia para que estejamos mais seguros. Mais seguros também na parte da educação. Se a gente tiver uma boa educação, a gente não precisa se preocupar tanto com segurança. Eu espero que um dia as empresas de segurança venham a falir, porque não tem mais criminalidade. Mas, por enquanto, tem que existir empresa de segurança. A pergunta do moço que perguntou sobre o poste, para responder para ele, postes de câmeras na rua, você pode colocar à vontade, não tem problema. A prefeitura tem que liberar só o espaço, mas só um ofíciozinho você consegue a liberação e pode implementar a sua câmera na rua. E eu agradeço o convite, Dr. Denis, Rivânia, Dr. Tiago e Leandro. Espero que a gente possa juntos melhorar uma segurança colaborativa, todos unidos em prol da segurança. Dá para resolver muita coisa junto, porque é dever do Estado a segurança, mas também é direito nosso nos prevenir e acharmos meios de nos proteger. Obrigado. Eu agradeço também ao Dr. Denis, a Rivânia, aos meus amigos Leandro, Daniel, eu ia falar Davi, Daniel. E é uma realidade, as câmeras hoje são uma realidade, monitoramento, não tem para onde correr. A grande questão é, vamos acostumar, porque ela traz sim, ela traz um benefício, porque a pessoa que está sendo filmada, ela fica com receio de que aquilo seja usado contra ela. Então, aos pouquinhos as pessoas vão perceber, falar, estou sendo filmado 24 horas. Então, isso começa a controlar as atitudes das pessoas. Em outras cidades a gente tem esse tipo de situação que está aos poucos melhorando. Em São Paulo está começando agora. E parabéns pelo programa, a iniciativa, é isso mesmo. Rivânia, boa noite a você, muito obrigado pela sua participação, por ter dividido com a gente aí mais um programa na sua opinião. Foi um prazer estar com você novamente. O prazer é todo meu, sempre. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer pessoas tão importantes, pessoas que nos acrescentam tanto e de compartilhar essa uma hora com o nosso público, Dr. Denis. Muito obrigada. E lembrando, para assistir novamente a esse programa ou qualquer outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Se inscreva, deixa o like, você vai receber todas as notificações, todas as novidades sobre o programa. O programa é sempre feito. E Deus falou muito forte no meu coração. Os milagres vão acontecer de forma extraordinária. Todos os sábados, a passagem pelas portas, ela vai se dar ao meio-dia e também às 18.